governo em relação à formação, eu acho que a Secretaria poderia pensar numa coisa mais abrangente, que não falasse só de formação. Até a lei, quando ela está no artigo 3º, ela diz o seguinte, ó, lá no inciso 11, articular e implantar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas sociais, destacando seu papel estratégico. No 10, promover a formação de redes colaborativas e trabalhos socioculturais. Por aí vai. No seguinte sentido, de transformar essa coisa da formação como uma política de governo, desse governo, e se ele ficar mais 4 anos, que seja uma política de governo, não um programa ou um projeto. Interessante que seja. Tudo bem que seja pela primeira vez, mas pensar de que forma jurídica isso seja colocado como uma política de governo. Só essa questão. Muito bom. Orçamento, né? População de orçamento para virar política. Isso, exatamente. O Wesley está indo para fechar. Gente, ó, rapidamente, primeira coisa, né? Em relação ao edital, gente, o Paraná é dividido em dois grandes regionais, Curitiba e o resto. Curitiba, isso é muito sério, porque se o governo, a gestão do governador Ratinho, ela propõe que a Secretaria de Cultura ela tem 8 áreas culturais no Paraná, o recurso tem que ser pensado dessa maneira, né? A distribuição do recurso, a execução da política pública tem que ser pensada dessa maneira. Então, assim, eu como militante de povos, né, comunidades tradicionais e etnias, eu entendo que assim, o direito ao território é fundamental para qualquer tipo de política. Ponto. Então, vamos avançar. Formação de público, formação de plateia, todos esses processos, era uma obsessão em Londrina, até que isso foi desmistificado. Né? Hoje, nenhum projeto, quando o cara vai publicar um livro, ele vai colocar no projeto dele que vai fazer oficina de literatura em colégio A, B, C e D, porque é critério para ele aprovar o projeto dele. Então, assim, isso, né, é igual o cara que vai fazer o espetáculo de teatro, que vai fazer lá algum tipo de oficina para trabalhar o público, porque nós, enquanto artista, e aí nós vamos sair dessa outra dimensão de produtor, a coisa mais desastrosa que pode haver para a gente é você apresentar um espetáculo sem ninguém. Né? Porém, eu não posso rebaixar o trabalho. Por exemplo, eu tive uma experiência, logo quando eu comecei no teatro, deveria ter quase desistido. Né? No primeiro dia de apresentação, tinha 4 pessoas no público, acho que um era até o contra-regra. Né? Nos outros dias, a gente teve 300 pessoas de público. Entendeu? Então, isso é muito relativo. A gente tem que pensar que sempre que eu vou reforçar a cultura, ela mexe com as emoções humanas. Nem sempre o público vai ser o determinante para você executar um bom trabalho. De repente, a gente tem que lembrar que o Van Gogh nunca vendeu um quadro dele, produziu pra cacete, nunca conseguiu vender um quadro dele. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Né? Mas a gente precisa de superar algumas limitações. A outra coisa, que muita gente falou aqui, só para ser bem contundente, né? Eu acho que a organização da representação dentro do conselho ela tem que sair do eurocentrismo. Né? Aí eu quero que tudo tem que ser reconhecido, o hip-hop tem que ser reconhecido, o audiovisual tem que ser reconhecido, os povos, cada povo tem que ser reconhecido, né? Como vocês colocam, se metade do recurso entra em Curitiba, mas aqui tem quilombo, aqui tem comunidade ribeirinha, aqui tem nações indígenas, aqui tem. Né? Eu já ouvi a boca do secretário aqui que é uma determinação do governo que não poderia apoiar projeto de carnaval. O governo do Estado não poderia apoiar projeto de carnaval. Né? Agora, assim, o mundo inteiro reconhece o Brasil e o carnaval brasileiro. Né? A maior expressão cultural do Brasil para o mundo é o carnaval. No Paraná a gente não tem um projeto de carnaval apoiado pelo governo do Estado. Pois é, né? Espero, sonho. Né? Mas a gente vai ver essas coisas acontecer. Né? E a gente aprende em Londrina com a experiência do Provic que quanto menos amarrado o edital mais ele é funcional. É verdade. Né? Quanto menos você fica criando regra para dissipar o recurso, mais ele se torna democrático, mais ele se aprofunda, mais ele chega onde ele precisa de chegar. Né? E isso a gente tem que ter claro. Né? O Profis, o modelo do Profis, que é um modelo de renúncia fiscal, ele é um modelo que não serve para tudo, gente. Isso é importante a gente ter conhecimento.
A gente precisa de um sistema, e isso é a minha luta pelo sistema estadual, é que tem que ter fundo. O governo tem que ter uma situação onde o governo não precisa de captar recursos. A gente sabe que o produtor da cidade pequena não vai conseguir captar. Se você olhar os projetos que não estão conseguindo captar, você vai olhar, é de Barra do Jacaré, é de não sei da onde, porque não tem acesso a Copel, a Sanepar, nem empresa. Acho que nem empresa tem lá. Não tem captador, não tem agenciamento, não tem captador. Tudo é difícil quando a gente está no fim do mundo. Né? Então a gente tem que ter claro isso. Né? A melhor política cultural que pode existir é aquela que dialoga com a realidade. A gente às vezes aqui fica aspirando desejos, né? E colocando álibis para situações que a gente sabe, e eu estou falando isso, gente, desculpa, como produtor e como gestor. Eu já fui gestor, já fui chefe de gabinete da Secretaria de Cultura de Londrina. Quando eu cheguei lá, eu achava que eu ia fazer revolução. E depois, quando a gente está do outro lado da mesa, a gente vê que, não é assim. E quando você volta para a produção cultural, vai ter coisa que você vai fazer que vai dar muito certo, vai ter coisa que vai dar muito errado. A gente é assim, o universo humano é complexo, é assim. A gente precisa de reconhecer quando não dá certo. Nem por isso a gente pode colocar esse artista, esse produtor, numa situação que constrange o trabalho dele. A gente precisa de isso seja reavaliado. Eu acho fundamental, por exemplo, diminuir a importância dos currículos para que tenha porta de entrada. Né? Para a gente oxigenar, inclusive, o processo cultural, revolucionar essa proposta de criar a figura do agente cultural, né? Porque, assim, para mim, um projeto que não vai acontecer, pelo menos em 3 regionais dessas, não pode ser considerado estadual. Não sendo considerado estadual, não pode ter recurso do governo do Estado. Né? Isso daí, se é para Curitiba, aqui tem Fundação Cultural. Né? Quem deve cuidar da produção cultural de Curitiba é o ente municipal, prioritariamente. Agora, quando é estadual, essa produção ela tem que dialogar com um processo muito maior. E isso é central. Né? E aí, assim, a gente precisa, quando a gente trata da realidade, a gente precisa de desmistificar essas concepções que são, e infelizmente, a cultura ainda é um espaço inclusive dos produtores, elitista. É um espaço restrito. Né? Todo mundo fala de oferecer a cultura para a massa, mas às vezes é quando a gente discute, é importante, mas o motorista lá, só para encerrar, então, o motorista lá de Salvador, naquele momento ele se tornou um agente cultural, produtor, né? O cara do barco, né? Eu não comecei no grupo de teatro como dramaturgo ou como diretor do espetáculo. Eu comecei carregando palco, carregando equipamento para o palco, como contra-regra. Né? Antes de ter a primeira oportunidade como ator, eu já tinha ralado para cacete 2 anos, aprendendo. E eu sou de uma época que não existia curso de teatro, não existia nada, a gente fazia a nossa autoformação. Foi assim que eu aprendi a fazer teatro, foi assim que eu aprendi a ser militante. E aprender também que onde você não está, você precisa de ir lá. E essa crítica não é uma crítica, longe disso. Isso é para o Estado. O Estado precisa existir no interior, não falo só das cidades polos, precisa de existir lá em Barra do Jacaré, lá em Andirá, né? Em lugares que nem se você falar de cultura lá, o cara nem sabe do que se trata. E muitas vezes cultura se restringe à aula de educação artística que ele tem na escola. Graças a Deus, toda a escola do Paraná tem a aula de arte. Olha só, a gente tem acesso à cultura. O que a gente precisa de reconhecer esses espaços pré-existentes e potencializá-los, porque é de lá que vai vir toda a valorização do nosso setor. Muito bom. Eu queria agradecer a todos, e principalmente pelo alto nível do debate, tá? Respeito de todos aqui, parabéns a todos mesmo, e vamos iniciar a votação. A primeira parte é a forma de abrangência. Tá? Se tem alguém que todos estão a favor, como estão, se tem alguém contra, se manifesta. Então, a primeira parte está aprovada da forma como foi proposto. Tá? Faixas orçamentárias. Alguém contra pode se manifestar, se não, está aprovada da forma como está no quadro. Tá? Ok. Percentual de distribuição de recursos. Se alguém for contra, pode se manifestar, se não, fica aprovado como está no quadro. Perfeito, vamos para o próximo quadro.
Agora em relação à modalidade. Isso, agora em relação à modalidade. Agora é uma questão realmente para a gente pensar antes de votar, se a gente vai permanecer no modelo atual, né, um edital de 33 milhões valendo para todos, ou se nós vamos dividi-lo entre municípios do estado do Paraná e Curitiba. Tá? Então eu vou propor o seguinte: quem é a favor da divisão fica como está. Quem for contra se manifesta. Está registrado que o Elcio. Eu sou a favor de se diminuir o valor do Curitiba e aumentar de 40% a 60%. Olha, Elcio, isso foi debatido, mas num primeiro momento, assim, até pelos quadros que foram apresentados, a proposição seria 60 para Curitiba e 40 ou ao contrário. 60 para Curitiba e 40 para Curitiba. Podemos avançar nisso, mas eu acredito que nesse primeiro momento teria uma redução muito drástica, perto dos percentuais que foram contemplados por o impacto seria muito grande. O impacto seria muito grande, você veja o número. Mas mesmo assim, ó, dessa forma, a gente já reduz para 50%. Na última só Curitiba levou 76%. Porque é a capital, quase 2 milhões de habitantes. Mas é uma cidade aqui de 398 lá. Não sei o que, mas olha, é uma divisão menor. Não, entendo você, Elcio, vai ficar registrado. Acredito que não possa avançar nessa questão, mas dessa vez o Conselho decidiu que fica 50%. A gente teve muita preocupação, Elcio, de indicar um caminho novo, olhando para o interior. Não quer dizer que a gente já chegou onde a gente quer. Sim, isso é uma proposta. É um primeiro passo e está aberto no próximo edital a uma evolução bem maior também. Mas com um impacto muito grande agora, poderia criar resistência de outra ordem política e que a gente poderia ter empecilhos não muito agradáveis. Então é melhor não impactar demais e avançar isso que a gente está avançando agora do que a gente ter algum tipo de restrição. E para finalizar a votação, agora nós vamos para a questão da captação. Eu aqui, depois de escutar o debate, principalmente o que o Fernando falou, me surgiu uma ideia que não está no quadro, tá, mas que eu vou propor aqui, tá, que seria da seguinte forma: 2,5% para a captação de estatais e 10% para a iniciativa privada. Eu tenho uma pergunta. Tem uma proposta alternativa, então, já que dá para abrir. Não, sim. Eu acho que assim, a ideia é que assim, poderia haver uma captação até 10% contemplando captação, elaboração e agenciamento, são etapas diferentes. Não, coisas diferentes. E em caso de captação de estatal, não pode haver nenhum centavo para a captação de estatal. Olha. Ele não Já ia falar, quem vai intermediar essa conversa é a secretaria. A não ser que esses dois e-mails virem fundo. Não, só uma questão aqui, nem sempre vai ser pela secretaria. Quem capta no governo tem influência política. Não, nem sempre vai ser pela secretaria. Nada impede que a pessoa bata na porta da Copel e consiga seu patrocínio. Né? Então, por isso que a minha proposta é um pouco salomônica de diminuir radicalmente Certo? Gostaria de falar. Posso fazer uma observação? Com licença. Está com a palavra, Soraya. Falando em aportes, quando nós estávamos na época de Luciana, existiu um diálogo de Luciana. Vamos nos retornar aqui, companheiros. Da questão dos aportes, do aporte das estatais. Havia um compromisso que ele seria de 100% esse ano para garantir o sucesso do se eu me lembro. Seria de quanto? Tentar buscar o 100%. Ela falou que já estava. Isso. Então nós gostaríamos de saber da atual gestão. Existe já alguma leitura, alguma ideia de quanto será por cento? Porque no Profis de 2018 foi 40%, não foi? Das estatais, tá bom? Das estatais. Que estava em edital, foi uma coisa mais ou menos negociada assim, 40%. Foi mais. Sabe-se quanto foi? Não, eu não sei quanto foi, mas a gente, porque você pegar tudo que está aqui tem um estatal. Tá.
Então, assim, Fabrício, já se tem essa ideia do aporte das estatais com relação à questão dos projetos contemplados? Já se tem essa negociação, se vai ser 40%, 60%, 80%? Mas, desculpe, se a Luciana falou que já estariam contemplados 100% com apenas o valor das estatais, eu me recordo dela já ter. Sim, a gente tinha isso. Adiantado o valor de 33 milhões, estava contemplado a multa. Nós estamos perguntando para a mesa. Nós estamos perguntando para a mesa. Isso é muito importante para nós. É verdade. Porque daí Em relação a essa questão de captação, tem também talvez uma observação importante. A gente criou um certo vício que eu não acho muito saudável na dependência da verba destinada pela Copel. Essa questão de depender 100% da Copel gerou uma falta de cultura empresarial das empresas do Estado, com grande capacidade de incentivo, que não sabem como funciona e não vão saber nunca enquanto a Copel financiar 100% dos projetos. Então, tem uma outra questão, a Copel nunca anuncia 100% no início do ano. Eu vou anunciar 60%, 70%, porque eu não sei qual vai ser meu resultado nesse período. E vou completar com os outros 30% no final, de acordo com o resultado. Mas é importante que nós tenhamos essas posições. Essa posição é interesse do governo que o edital seja cumprido em pleno. Ele vai ter os 33 milhões. Se vai ser tudo da Copel ou se isso vai ser dividido, cabe muito a uma direção de governo de começar a distribuir isso. Eu acho muito saudável começar a participar outras estatais, como economia mista e principalmente economia privada, porque a gente tem hoje um modelo falido de financiamento federal que vai sucumbir diante da demonização da Lei Rouanet, em que a resposta da sociedade e dos proponentes de projeto vai ser o quê? Parcerias público-privadas. Então a gente precisa começar a se aproximar rapidamente das relações com grandes empresas para dar resposta a isso, senão a gente vai criar um lapso. Daqui a pouco, mais tarde, entra um governo que corta o vínculo com a Copel. O governo federal começa a interferir nessa questão. Escute, onde a gente vai chegar? A gente está botando a corda no nosso próprio pescoço. A gente precisa evoluir de forma moderna. Então a gente precisa evoluir muito rápido com relação com público-privadas, com as por isso que minha proposta justamente para a captação do privado ser um percentual grande, justamente para fazer que o captador vá atrás. Ser grande? Não, ser 10%. Ser pequeno, assim. O que eu acho que a gente precisa... O percentual de captação do privado ser 10% é um percentual grande. O captador Para o captador. O captador vai. Mas não pode ser ir buscar na privada que ele vai ter mais retorno. Porque a privada é que não seria nenhuma dessas empresas estatais. Nem economia mista. Nem economia mista. Privada, empresa privada mesmo. Só completando, você colocou ali 2,5. Acho complicado isso aqui. Quem pagou hoje fez 2 mil, mas quem não pagou hoje 7 mil. Mas aí a gente não tem isso. Não, quanto percentual? Por isso que ela Depende do edital. Eu falo o seguinte. Depende do edital. Posso colocar em votação essa minha proposta? Todos concordam em colocar em votação essa proposta? Não, confusa aqui essa situação. Então, explicando melhor. Vamos, por favor. Tá? A captação, tá, ficaria com, para quem conseguisse a captação nas estatais, o captador ficaria com 2,5%. Ok. Tá? E na iniciativa privada, 10%. Por que isso? Porque estimularia o captador a não ficar só nas estatais, estimularia eles aí na iniciativa privada, porque tem muito mais lucro. Certo? Daí não poderia aproveitar o 7,5? Não, daí a gente esquece isso daí. Nós esquecemos isso daí. É 2,5. 2,5 e 10. Para todas as partes. Quem vai ganhar 2,5 é o captador que vai mandar no céu. Quem vai ganhar 10% que for na baixa. Só um minutinho, por favor, antes da votação. Existe uma outra situação que a gente tem que levar em conta aqui antes.
fazer uma conversa só. Só um pouquinho. Além do percentual que vai ser definido agora, se é iniciativa privada, se é estatal, tem um outro critério importante, porque se o proponente não atingir, quando ele atingir o mínimo de 70%, se ele não conseguir mais captar, ele pode pedir a Seprofício autorização para executar com menos recursos, com 70%. Aí tem essa questão da captação, que daí poderá ser revista pela Seprofício a questão desde que não ultrapasse o teto. Porque se ele não conseguir 100% para executar o projeto dele, ele vai pedir autorização para executar com o que ele tem, 70%. Aí precisa rever essa questão também do percentual, tá? Ele capta dos dois, das estatais e de iniciativa privada. Ele vai ganhar 10 da iniciativa privada, 2,5 da estatal. Não, ele fica com 12, não. Eu peguei 30 mil. Projeto é 50 mil. Projeto é 50 mil. Eu consegui 20 com a Copel. É 2,5 que eu vou ganhar desses 20 mil. E dos 30 eu consegui mandar, sei lá, outra empresa. Aí é 10. É porque para fazer com que o captador comece a ir frente e fazer com que as empresas queiram E patrocinar. no Profício, o proponente pode ser o captador? Pode. Normalmente não é, mas pode E não há redação. E a redação no edital é o serviço de elaboração de projeto. Sim. Isso é verdade. Então, o promotor da captação pode ir para o proponente se ele mesmo conseguir Sim, pode ficar já no. Quem conseguir fazer a captação tiver esse know-how de fazer. O que é normal, Marcela, é o coordenador ser o proponente ser o coordenador do projeto. Isso é a figura mais normal. Não é comum que mais Então, 10 e 2,5. Antônia? eu não sei se o que eu vou propor, não sei se eu não entendo muito bem do percentual e eu já com os colegas, acho que a gente só vai entender na prática, né? Mas se fosse 5 e 5. É justamente isso. A proposta seria das estatais não pagarem, não ter percentual sobre esse recurso das estatais, que é um dinheiro público. Mas isso também seria injusto, porque às vezes a pessoa vai lá na Copel, na Sanepar, na Compagás, demonstra, apresenta o projeto, e esse projeto realmente é avaliado e a pessoa teve um trabalho para fazer. Então, mas também não seria justo ser 10% ou 7,5%, né, como está aí. Então, a proposta foi reduzir bastante o percentual de captação das estatais e aumentar significativamente o da iniciativa privada para estimular a gente sair das barbas das companhias estatais. Certo? Já O 10% está compatível com a realidade do mercado em captação. Exatamente. Então, vou colocar em votação. Se a solução salarial aqui não existe, o recurso das empresas privadas. Mas existe. Será que Existe. vai viabilizar? Existe, porque é questão de ICMS, tudo pago. Sim. Veja bem, se nós estamos aqui pensando que nós vamos abrir o leque privado para que se haja captação do setor privado e tentar abarcar. Isso daí vem estimular o captador aí. Eu entendo só como propõe, mas eu me preocupo com relação qual é o aporte que a Copel ou as estatais vão dar para esse momento político que nós estamos discutindo no Profício 2019. Isso para nós é importante. Para nós e para mim é importante saber qual é o compromisso e essa segurança de um X de projetos serem contemplados pelas estatais. E uma outra questão, nós abrindo essa possibilidade, entendendo que ela pode ser progressista, eu volto a afirmar a importância e o fortalecimento do fundo. Porque nós estamos abrindo mão de uma certeza, de uma circulação e de uma estabilidade nos nossos projetos, na execução do nosso Profício. E abrindo esse leque, nós temos que também trabalhar as questões do nosso Fundo Estadual de Cultura. Porque o dinheiro do fundo é um dinheiro muito Desculpa, mas é outro assunto. Vamos encerrar isso, por favor. Tá, agora uma pergunta da Marcela e vamos voltar, tá? Os museus estaduais poderão pleitear, através de suas sociedades de amigos,
projetos de profície? As associações elas podem, desde que elas não tenham um contrato de gestão com o Estado. Então, se elas receberem. Você pode propor via profície projetos do novo museu? Desde que não tenha nenhum contrato de gestão. Mas segunda pergunta, a secretaria, a superintendência não vai intervir de nenhuma maneira em nenhum projeto com as estatais? Não vai. Esse é critério das estatais. Porque antes acontecia. Não, nunca aconteceu. No profício nunca aconteceu. Na Rodeia. Vou colocar em votação. Se todos concordarem com a proposta de 2,5% na captação para as estatais e 10% na iniciativa privada, fique como estão. Quem for contra, se manifesta. Aprovado. Aprovado. Tem mais. O critério da aprovação, isso. O critério da aprovação pela modificação, exatamente. Essa da Ceprofície, em relação à Ceprofície, ela traz isso, na verdade, para vocês tomarem ciência, mas é uma coisa que a Ceprofície determina. Só lembrando que vai ser feita a restribuição por base da nova obtida, compatibilidade financeira e disponibilidade de recursos, dando preferência para atendimento dos municípios menores, depois, posteriormente, a faixa do meio e, finalmente, a faixa de maior abrangência. Só para registro. Agora, aqui, ó, volta no slide antes. Aqui, em relação à pontuação. Isso. Se todos concordam com essa pontuação pela circulação de 20 pontos e de 20 pontos nas contrapartidas. E 10 para o currículo, salientando que o currículo era 20, nós estamos diminuindo justamente para evitar aquele problema das trocas. Né? Tá? Se todos estiverem de acordo, fique como estão. Se tiver alguém contra, quer que registre a sua proposta? Então, eu acho que 10 para começar tá bom. Não, tudo bem. Então, por maioria de votos, exceto Stanley e Antônia, fica deliberado como está. Mas fica uma proposta para o próximo edital de ter iniciantes, não é isso? Precisa estudar isso. Por isso que eu estou falando. É porque não é tirar, é ter iniciantes e... Se reservar 20% do recurso para quem está começando, aí não precisa de currículo. Só uma outra coisa para finalizar esse processo. Então, vai acompanhar o edital um anexo em relação à explicação das ODS, vai acompanhar o edital o manual de prestação de contas, porque os proponentes já têm acesso como que deverão prestar contas, e vai acompanhar o edital também o manual de logomarcas, a aplicação de logomarcas, tá? E as cartas e aquelas documentações diárias da marca. Uma outra coisa que eu queria só registrar a gente não trouxe para a discussão de vocês a relação dos documentos específicos por áreas, levando-se em conta aquela documentação que já foi analisada pelos primeiros parceiros, aquelas documentações específicas de cada área. Não sei se você lembra, Soraya. Ópera tem documentações específicas da área de ópera. Exato. O Gerard, que é o conselheiro da ópera, ele não está aqui à tarde, mas ele deixou uma colocação em relação à ópera, que ele acha que favorece o aumento de número de projetos se a gente tirar uma consideração em relação a que a pessoa tenha que apresentar a partitura da ópera. Porque ele falou, às vezes acontece o seguinte, que quando você apresenta uma ópera, quem conhece de ópera vai saber que se trata aquele documento. Se você tiver que colocar uma partitura que às vezes tem até 2.000 folhas, muito pouco provável que o parecerista consiga analisar em tempo hábil. E outras vezes as partituras, eles têm que pagar por essas partituras. E você está escrevendo o projeto, então você não tem a garantia de que de fato você vai entrar ou não. Então a sugestão dele é que se o parecerista precisar das partituras, ele solicita e a gente solicita ao proponente e encaminha para ele. Então seria uma questão, tirar as partituras, a obrigatoriedade das partituras. E outra questão seria quanto à mostragem da gravação em áudio do trabalho do artista. Então, se houvesse a possibilidade de não ter que gravar o trabalho do artista e colocar esse documento, mas sim um link do trabalho que esse artista já faz direcionado, que ficaria muito mais fácil de acompanhar. Botar tudo em 2019. Isso. Não, esse já seria dentro desse edital da ópera para realmente trazer alguns
projeto está mais para a categoria da ópera. As Tá? obras setoriais permanecem como nu. As outras permanecem conforme o primeiro e o segundo, não vai ser alterado. Só que como a ópera é uma área que não tem tanta demanda e ele identificou esses possíveis entraves, então por isso que ele sugeriu essas modificações para facilitar um pouco o processo. Todo mundo vota a favor disso? Sim. Ok. Só vai ter 3 obras, né? Então também vamos votar a questão do facilitador aqui. Vamos nomear como facilitador aqui e não como produtor. Tá? Todos O local dentro do orçamento deverá ser obrigatório, o proponente tem que apresentar. Vai dar audiência do sujeito? Como é que é? Não. Eu posso Não é nem por isso. Isso não precisa estar no currículo. Isso não é canal municipal, isso aí é assistente de todos concordam que ele seja nomeado como facilitador e que o requisito para que ele seja aceito seja que ele tenha comprovante de residência no local. É interessante que quando eu estou facilitador, 2 anos, vai fazer essa legenda. Mas tem que colocar que vai dar um apoio local. A divulgação, né? Explicar o que é. Tá, então vamos. Muitos municípios mineiros e muito próximos, talvez a gente pudesse dividir isso por macro-região. Sim, mas macro pode ser muito extenso. Eu acho que não dá uma coisa mais próxima. Então a pessoa vai ter que procurar dentro do município alguém. É local. Então ficou aprovado pelo Estado. Tem município que é 3 km. Só um minutinho aqui, eu acho que essa parte eu vou encerrar, porque eu acho que é de menos importância e nós temos uma questão mais importante que ele é conversar com vocês. Só um pouquinho.